Dois. Olá, sejam bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Antes de mais nada, vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem e, se possível, visitar o nosso canal toda semana, pois sempre terão novidades, tá? Hoje nós temos um convidado especial, não é mesmo, Marta? Muito especial, a gente está super feliz. Essa é uma semana muito especial para o Recanto, a semana de aniversário de 3 anos do nosso Recanto. E agora online, né, com as meninas que só me deram alegria de participar, né, desse momento. E de você, Nondas, a gente está super feliz de você ter aceito o nosso convite. E a gente quer conhecer a sua história. Eu que estou feliz pelo convite, muito obrigado por me receberem, pelo convite, né? E estou aí para conversar com vocês sobre propósito, acredito eu, né? Isso. Exatamente. Porque assim, a gente já teve um spoiler da Caco, né? Então a gente já sabe que você era publicitário, trabalhava como curador e de repente decidiu criar galinhas com pedigree. É, Foi isso. é mais ou menos isso. Mas eu acho que as galinhas elas vieram como uma consequência de muitas questões que nem eu mesmo imaginava, né? Mas então vamos recapitular um pouco. Realmente, eu acredito que ainda seja publicitário, porque eu utilizo toda a minha experiência, todo o aprendizado que eu tive nos anos que eu trabalhei com isso, hoje. Então, eu acho que a gente nunca deixa de ser aquilo que a gente se torna, né? Então, eu fui uma vez publicitário, continuo sendo, sempre serei, quando necessário. Nessa fala sua, eu lembrei de uma amiga minha que sempre fala para mim algo assim, que ela vê uma coragem muito grande em mim, em viver várias vidas em uma. E eu nunca tinha parado para pensar isso, assim, eu me vejo muitas vezes dessa maneira, mas nunca tinha parado para realmente verbalizar ou contextualizar isso em uma frase, né? Então eu tive minha fase de publicitário, trabalhei muito tempo na área, com comunicação, marketing, até sair do corporativo, que era algo que me adoecia muito. Eu queria trabalhar com algo que eu acreditava e que era também, naquela época, um sonho, que era trabalhar com cultura brasileira, com arte popular. Então, eu abri uma empresa, que é a Craft Art Brasil, para trabalhar com isso. E eu era um dos poucos curadores de arte popular brasileira no país, que pesquisa, que tenta lutar contra o sistema e valorizar os mestres artesãos da nossa cultura, da nossa arte, da nossa verdadeira expressão raiz, né? A gente tem uma grande dificuldade de valorizar aquilo que é nosso, e quando eu fui conhecendo a riqueza brasileira, o quanto a gente tinha de material incrível, de criativos incríveis, de profissionais, de artistas incríveis, mas que não eram valorizados e muito menos reconhecidos como artistas no país, espalhados. Eu quis, de alguma forma, contribuir para que é, esse, esse, esse lugar tivesse mais valor, né? Porque ele existe, independentemente de mim, da minha vontade, dos meus sonhos, esse lugar de valor, esse lugar de riqueza expressiva brasileira, potência, ela existe. Uma hora ela vai tomar o seu lugar, né? Mesmo que a gente demore para reconhecer isso. Então eu trabalhei durante uns 6 anos, 6, quase 7 anos com isso, né? Eu tinha uma empresa em São Paulo. Eu falo que eu sou do interior, né? Da região onde eu estou aqui agora. Então eu muito cedo fui embora do país, voltei e fiquei em São Paulo, né? E para as pessoas que são da minha região, São Paulo é um sonho. São Paulo é para muitos uma meta, para muitos um escape, para muitos a única possibilidade. E eu caí em São Paulo, né? Na verdade, não enxergava São Paulo como nada disso. Eu enxergava São Paulo como um lugar que eu gostava, porque tinha uma explosão de coisas. Eu sou muito esse contraste que São Paulo tem de muitas coisas acontecendo, movimento.
Ao mesmo tempo que eu também tenho aquele lugar de querer me recolher no mato, longe de tudo isso, né, que é São Paulo. Então, eu me fiz em São Paulo, né? Eu costumo dizer que eu conquistei, me sinto uma pessoa que conquistou o dragão de 7 cabeças que é São Paulo, sabe? Muitas pessoas não se sentem pertencentes, não se sentem permitidas estar em determinados lugares em São Paulo. E eu entrei e saí de todos os lugares que eu quis. Eu estive, trabalhei, fiz, aconteci. E eu estava muito bem. Caco acompanhou muito. Caco foi um pilar essencial num momento muito, muito difícil para mim, que eu estava sozinho. E ela me ajudou muito. Muito do que eu conquistei, do que eu consegui fazer, a Caco estava do meu lado, me ajudando, me fazendo acreditar que eu podia, e que eu podia, que eu podia, me dando força. Assim, eu não tenho nem como explicar para vocês o tanto que ela me ajudou. E estava tudo bem, assim, eu planejei e falei, tá, ok, eu preciso estar aqui, estar ali para ser valorizado, porque é isso, uma pessoa que vem de fora, com vários sonhos, não é ninguém. São Paulo, você é alguém se você aparece em lugares de destaque. Então, eu tracei um plano estratégico que sou, e em 2019 eu considero que eu aconteci, né? E de 2018 para 2019, né? Estava nos maiores eventos, o meu nome estava quente, o meu evento, minha empresa, tudo acontecendo. E eu acho que eu não, eu não imaginava que poderia acontecer, né? Para mim era assim, ok, ano que vem, que seria 2020, eu pensava assim, eu vou poder colher os frutos disso, né? Porque eu trabalhei incansavelmente anos a fio para poder chegar nesse lugar. Em 2019 eu fechei 5 eventos, paguei esses eventos, um valor muito alto, e o meu primeiro evento aconteceria dia 25 de março de 2020, nunca vou esquecer disso. O lockdown aconteceu dia 21 ou dia 20 de março, se eu não me engano. E, né? E aí, meu mundo caiu, literalmente, assim, sabe? Porque eu sempre trabalhei com análise de comportamento e tendências, basicamente, assim, dentro da publicidade, de analisar o que vai acontecer, né? Comprar onde as pessoas vão olhar. Então, em fevereiro, eu já sabia que essa pandemia era algo muito sério. Tanto que eu já estava recolhido em fevereiro, o Caco sabe disso, e ninguém estava recolhido em fevereiro, né? Eram poucas pessoas que estavam atentas ao que estava acontecendo. Eu já estava em lockdown em fevereiro, antes de decretar o lockdown. Então eu sabia que algo sério poderia acontecer, porém eu estava assim na esperança de que não fosse tão sério, né? Porque assim, a gente não tem uma bola de cristal, não dá para saber. Mas eu sentia que algo sério estava acontecendo no mundo. Tanto que um pouco antes acho que foi dia 12 de março, eu tive minha primeira crise de ansiedade. Eu nem sei se a Caco sabe disso, dentro do apartamento que era vizinho da onde a Caco mora. E eu não sabia o que era uma crise de ansiedade. Então eu achei que eu ia morrer ali sozinho no apartamento, porque quem nunca teve, quem não sabe, você vai perdendo ar, seu corpo adormece, assim, sabe? Era tanta tensão e tanta coisa em jogo, e eu comecei a sentir isso. E eu me assustei bastante, porque eu achei que eu iria morrer sozinho ali naquele apartamento. E aí eu conversando com uma amiga minha que é psicóloga, a Bia, e artista também, a Bia pegou e falou para mim, não, mas isso é uma crise de ansiedade. Você teve um início ou uma crise, né? Procure ver isso. E aí eu fiquei com medo. Eu falei, eu não quero ficar aqui. Foi quando eu peguei e virei para cá, eu vou embora, eu vou para casa dos meus pais. E aí dia 20 e pouco, eu não me lembro exatamente quando, de março, eu vim embora para o interior. E eu não imaginava o que ia acontecer. Para mim, na minha cabeça estava, eu larguei meu apartamento com a Caco, com acesso ao apartamento para cuidar das plantas, para eu ficar 2 meses, 1 mês aqui no interior. O meu irmão estava morando em São Paulo nessa época, então, assim, a Caco ia lá molhar minhas plantas, e eu aqui, e assim, e o tempo foi passando, quando o tempo passou, 6 meses. Mas, e aí? E eu aqui, em crise, com tudo, pensando, minha vida em São Paulo, porque assim, gente, pavões. Que lindo! É época de acasalamento de pavões, então eles fazem bastante barulho à noite, assim. E onde é que você está, Nondas? Eu estou agora no interior. Eu estou no interior de São Paulo. Agora, precisamente, eu estou num vilarejo chamado, na área rural de um vilarejo chamado
Prudêncio Moraes, que é município, que é parte do município de General Salgado. Eu estou próximo à divisa de Mato Grosso do Sul com Minas Gerais, aqui. É Noroeste Paulista. Eu estou uns quase 750 quilômetros de São Paulo, aqui. Tá? Ou mais, quase 800, talvez, agora, né? E, enfim, as coisas começaram a acontecer e eu falo que em São Paulo acontece uma coisa. Caco via isso, talvez ela não conseguia me falar. Ela falava, você precisa se desligar um pouco, você precisa. A gente se vicia, porque assim, eu não sei de onde vocês são, mas eu não era de São Paulo, então existe uma coisa com quem não é de São Paulo que é assim, se eu tenho uma empresa, eu não posso ser qualquer empresa, e eu não sou daí, eu não posso ser qualquer empresa, eu preciso ser a empresa. Se eu sou um profissional que trabalha para uma empresa, eu não posso ser qualquer profissional, não posso ser um profissional mediano, eu tenho que ser o profissional. E óbvio que existem outros aspectos da minha vida que me trazem essa cobrança, porém, existe isso também para quem não é de São Paulo, para quem foi para São Paulo para conquistar, né? Então, eu lutava muito, eu não descansava, eu trabalhava, eu estava já há quase 16 anos sem parar em São Paulo. E eu estava viciado, eu estava doente e não percebia. Quando eu vim para cá, eu sempre comparo como um adicto. Eu era viciado, não sabia, negava. Cheguei aqui, comecei um processo compulsivo de desintoxicação de São Paulo, porque eu sofri 1 ano e 3 meses para não ficar tanto tempo nessa história aqui de transição. Eu sofri 1 ano e 3 meses, eu sofria fisicamente, eu fiquei 6 meses de cama, eu caí em depressão, e eu percebi que eu estava em luto, que eu estava sofrendo uma desintoxicação. Eu lembro até hoje o momento em que eu me dei conta que talvez eu estivesse entendendo tudo errado. Eu acordei, era umas 6 horas da manhã, só estava eu e meu pai e minha mãe em casa, e O som. Oh, meu Deus. Ele fechou um problema de ligação aqui. Posso continuar? Sim. Sim. Tem que fazer um parêntese aqui. Um dos meus sonhos, para quando eu fosse mais velho, quando eu tivesse com a vida ganha, tudo certo, era viver com os meus pais, né, na velhice deles e ir para o meio do mato. Isso sempre foi minha meta de vida. Só que a gente que sai de casa, a gente perde uma coisa que é muito importante, que eu acho que foi o que eu me dei conta a tempo. O tempo passa muito rápido e a gente não vê. Quando eu cheguei aqui, por mais que eu sempre estivesse atento aos meus pais, eu não tinha me dado conta que eles tinham envelhecido tanto. E que eu não tinha aquele tempo que eu tinha planejado na minha cabeça. Isso era uma ilusão, né? E aí eu peguei e percebi que eu estava muito, muito enganado em relação a isso. E um dia eu estava muito em conflito, eu estava triste, muito triste, eu não tinha dormido direito, acordei 6 horas, e eu fiz um bolo de fubá. Eu adoro fazer bolo, o Caco sabe que eu adoro cozinhar. Fiz um bolo de fubá para a gente tomar café. E eu tinha feito, no dia seguinte, no dia anterior, uma geleia artesanal de goiabada, da goiaba que a gente colheu. E eu estava fazendo o bolo e eu estava colocando a geleia em cima do bolo e eu dei uma respirada assim. Falei, nossa, isso é felicidade. Eu pensei, isso é felicidade. É isso que eu quero sentir. Naquele momento... Você se inspirou, né? Aquilo, né? Sim. Naquele momento, toda aquela dor e todo aquele tormento se apagou, assim, por aquele momento. Mas foi o suficiente para eu pensar, será que eu não estou entendendo tudo errado? Porque aí eu comecei a pensar que eu já estava bem há um tempo, mas que eu estava sofrendo como uma obrigação, alguma coisa dentro de mim me colocava para sofrer, porque você tem que sofrer, você perdeu sua empresa, você não está mais dentro do seu apartamento, que era seu sonho, você não está mais... Porque, gente, eu tinha chegado num lugar assim, eu estava morando no lugar que eu queria, com o meu apartamento, com a minha empresa de venda em polpa, fazendo um ótimo dinheiro, com pessoas queridas à minha volta, reconhecido, era tudo que eu queria. Então, por que isso não seria justo eu continuar com aquilo? Será que não era essa, né, o propósito? E de repente tudo acontece, eu me vejo naquele conflito, passa-se quase 1 ano e eu estou fazendo um bolo e de repente eu penso, peraí, o que está acontecendo? O que é esse sentimento? Os meus pais envelheceram, e eu comecei a questionar o que vale a pena, o que tem valor,
que conceito de tempo que a gente tem. E eu tenho uma tatuagem no meu braço, que ela é... Acho que não dá para ver aqui, ó. Dá pra ver. E ela vai... Essa tatuagem, ela tem algo que eu acredito muito que é o fluxo, sobre a teoria do fluxo. Quando você encontra algo que te dá prazer, algo que te faz sentido, isso não tem que ser para a vida inteira. Momentâneo, por uma carreira, pode ser também para a vida inteira. Isso é que não existe uma regra, ser ou não ser para a vida inteira, não importa. Você pode achar vários momentos, se achar vários momentos nesse mergulho dentro de algo que faça sentido. Eu me propus, desde que eu abri minha empresa, a fazer só o que me fazia sentido, né? Então, eu vivi um sonho, aquela empresa, aquelas conquistas, aquilo tudo foi real. Por mais que eu estivesse mergulhado numa compulsão de trabalho, aquilo foi algo que eu queria, fazia sentido, eu vivi prazerosamente, dentro da minha própria loucura né, compulsão de trabalho e tudo mais, mas eu estava entrando num outro momento, e eu comecei a lutar contra esse momento, né? E a virada de chave foi um pouco depois desse bolo. Meu irmão morava, um outro irmão meu, que inclusive é o que está aqui morando comigo hoje, com a gente. Ele morava num lugar que era meio sítio, meio chácara, meio cidade. E lá tinha um casal de coruja suindara que fez ninho no topo de uma das torres. Aquela coruja de cara branca. E uma vez ele me mostrou, eu falei, nossa, que linda. E um dia ele bateu em casa com um filhote dessa coruja, que tinha caído do ninho. E ele falou, olha, a gente tentou de tudo, a gente tentou colocar para os pais virem, mas a gente ficou o dia inteiro, os pais não voltaram, não foram procurar ela, os cachorros estavam tentando matar, e a gente trouxe para você, porque você cuida de bicho, você gosta de bicho, você sabe cuidar, porque eu cuidava. Até os meus 12 anos, eu tinha muitos animais na chácara onde eu cresci, e eu amava isso, era uma coisa de criança, né? Eu criava muitos bichos, e eu era conhecido como o japinha do zoológico. E aí, quando ele trouxe essa coruja, aconteceu uma coisa, eu fico emocionado, porque... Olha os pavões. Eu não esperava o que ia acontecer, porque eu já estava todo mexido com o que eu estava sentindo, bem confuso. Nesse momento eu comecei terapia, para eu poder me ajudar na depressão, a sair e tal, entender o que estava acontecendo. E quando aquele filhote de coruja chegou, uma chave virou. Porque eu fiz de tudo para cuidar dele e tal. Ele não resistiu, ele ficou com a gente quase um mês e faleceu. Podia ter acontecido a gente acredita que alguma coisa interna dele não estava bem, por isso que os pais às vezes descartam. Mas esse filhote de coruja suindara foi uma virada de chave para mim, porque eu me reconectei com aquela criança que amava animais e aquilo veio com uma avalanche. Era como se eu tivesse fechado um lugar meu interno e de repente eu me reencontro com aquilo de uma forma que eu não consegui segurar. E aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, a gente tem um espacinho ali, a gente tá preso dentro de casa mesmo, tava em pandemia ainda, vamos comprar uns ovos de umas galinhas assim, que eu vi que tem pelo ao invés de pena, vamos chocar, vamos comprar uma chocadeira, vamos cuidar dessas galinhas, que dá pra gente fazer isso. Depois, se ficar muito, a gente vai pro sítio, sei lá, porque eu já tava com a ideia assim, se eu não voltar para São Paulo, eu não quero ficar na cidade. Eu estava começando a aceitar que talvez eu não voltasse para São Paulo. Isso já tinha dado um ano. E aí, gente, para ser mais direto nesse ponto, foi uma virada de chave muito, muito sem eu conseguir controlar. Eu não tive como descontrolada, assim, sabe? Ela me tomou quando a gente colocou a primeira chocada de pintinhos e nasceu. Eu senti uma coisa louca. Minha mãe e meu pai começaram a mudar, porque assim, eu não falei sobre isso, mas nesse processo, eu descobri minha mãe muito doente e o meu pai também muito doente. Então eu vi que eles não podiam mais ficar sozinhos. E aí em algum momento eu tomei a decisão de, ok, então eu vou ficar para cuidar deles. Esse tempo que eu achava que eu tinha, eu não tenho com eles. Eu quero viver isso agora. Não sei o que vai ser do futuro, e a gente começou a criar os bichos na área de casa, as galinhas ornamentais, né? E isso começou a me ajudar a não ter as crises de ansiedade,
a ficar num lugar mais tranquilo na minha mente. Eu comecei a ficar menos ansioso, eu comecei a me sentir mais feliz e via minha mãe mais feliz, meu pai mais feliz, mesmo que a gente discutisse, porque eu sou de uma família mestiça demais, misturada demais, e eu acho que a gente tem alguma coisa de italiano que a gente fala tudo gritando e com as mãos, vocês perceberam que eu fico mexendo assim, é todo mundo pra lá e pra cá, é uma gritaria pra lá e pra cá, mas a gente é muito assim, amoroso, ao mesmo tempo que é tudo explosivo. E aí eu virei para eles e falei, vamos para um sítio? Vamos criar animais? E aí decidimos, demorou um tempo para a gente achar um sítio, mas a gente conseguiu achar esse. Opa! Aqui onde eu tô. E aí o celular que não toca começou a tocar. Eu não tenho sinal de celular aqui. Não sei o que aconteceu. Desculpa, gente. Você vai editar esse vídeo, Caquinho. Então, gente, eu mudei para cá e eu comecei a entender e a refletir muito sobre várias coisas que eu tinha passado, né? Como eu falei, eu vivi muitas vidas em uma. Eu vivi fora do país, num outro contexto. Voltei para o Brasil. Eu tenho um contexto que é assim, eu sou mestiço. No Japão, que eu morei muito tempo, eu não era japonês, porque eu sou escuro de pele. Não sou negro retinto, obviamente, mas eu não sou branco e não sou amarelo. E então lá eu não era japonês. Aqui eu sou japonês. Mas eu não sou japonês, porque eu tenho uma mistura de negros, indígenas e japoneses, né? Essa é a minha mistura. Então, eu tinha esse contexto complexo de identidade, onde eu não me vi em lugar nenhum, e eu tinha necessidade de encontrar o meu lugar e me fazer presente, e principalmente de criar raízes, né? Porque nunca me foi dada essas raízes, sempre me tiraram o direito de ser de um lugar ou de ter essas raízes. E o sítio, eu queria que fosse um lugar para a gente criar os animais, mas também que fosse um lugar para eu criar memórias para os meus sobrinhos, para eles lembrarem de onde a família deles veio, para eles poderem lembrar do avô e da avó, para eles poderem ter esse contato com a natureza, que foi como eu fui criado. Eu fui criado de pé no chão, numa chácara, contato com bichos, com árvore, com natureza. E eu vi que isso estava se perdendo na minha família. Eu queria criar esse ambiente, né? Mas como é que você faz tudo isso sem se sentir culpado, deixando uma carreira de lado, né? Financeiramente complicado também, porque você não tem um sustento. E de repente eu me vi vivendo a possibilidade de realmente embarcar no meu sonho com os meus pais, mas ao mesmo tempo não tinha muito uma decisão assim racional, porque eu já estava ali. Então as pessoas sempre assim, hoje eu abri o canal, tenho um canal no YouTube, tenho no Instagram, as pessoas falam, nossa, um dia que bom. As pessoas falam muito assim, um dia eu quero viver eu quero viver um sonho como você vive, né? Eu quero poder, quando possível, ir viver isso. E aí eu fico pensando muito assim, como a gente tem uma ideia distorcida do que é possível, porque eu não achava que era possível. Eu não decidi de forma muito tranquila fazer isso, foi uma coisa assim que eu falo que é necessário coragem para você ser feliz, porque a felicidade ela não é simples, ela não é de graça assim do jeito que a gente pensa, assim, a gente sempre vai ter que abdicar de alguma coisa e de repente a gente se vê feliz. E também eu costumo dizer que felicidade não é estática. A gente chegou na felicidade, pronto, estamos felizes e continuaremos felizes. Gente, hoje isso aqui é um sonho, mas tem dificuldade, tem estresse, tem nervosismo, tem doses de felicidade todo dia? Tem. Mas também tem tudo que a gente tem numa vida humana, né? A gente tem que, acho que, desmistificar um pouco essa idealização da felicidade, a idealização do sonho, né? Refletir muito sobre o conceito de tempo que a gente tem, porque sempre ouvi, você é ansioso porque o ansioso não vive no presente, ele remoe o passado e pensa no futuro. De fato, é isso mesmo, eu sou assim, eu sou ansioso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu virei minha chave para pensar no meu presente agora, eu consigo ver que a gente distorce muito esse conceito do tempo, né? A gente acha que a gente domina ele.
E o tempo tá todo tempo nos mostrando que não há tempo. Ao contrário, né? Não há, sabe? A gente não tem o amanhã. Esse momento aqui eu tô entregue para vocês, porque eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora. De fato, não sei. E hoje, se eu tive estresse, não me importa, porque eu tive vários momentos de alegria hoje, sabe? Com minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Então, eu aprendi a valorizar muito o meu presente. Eu não gosto de falar que foi graças à pandemia. Eu acho que a pandemia no Brasil, ela foi uma coisa triste demais, uma coisa, uma irresponsabilidade muito grande que se fez presente, mas esse momento me fez refletir sobre muito do que eu quero desconstruir para mim, sabe? Sobre crenças, sobre valores. A Caco sabe muito bem disso, assim, eu acredito em muitas coisas, eu tenho minha fé, mas principalmente eu acredito que a vida ela é algo tão potente e tão supremo e incontrolável e de uma força tão magnânima que a gente não consegue planejar, ter a audácia de planejar a nossa vida é uma coisa humana, para mim, assim, sabe? Nós somos audaciosos a ponto de dizer que nós planejamos, não tem como planejar nada do que eu estou vivendo. Eu acho que eu fui abraçando possibilidades, entendendo possibilidades, e fui tendo coragem para poder largar tudo que eu larguei, né? E hoje estar aqui e sentir felicidade em colher um ovo, né? As pessoas falam que você estava fazendo, não está colhendo ovo. Gente, só eu sei a felicidade que é isso, sabe? Só eu sei que é a felicidade de acordar e ir no ninho e ver um filhotinho de pintina, de galinha nascendo, de ver que o que a gente está fazendo traz resultado. O resultado, obviamente, é a criação bem, é a gente podendo interagir com ela, eu poder ver os meus pais envelhecer do jeito que eu queria e achava que tinha tempo, mas não tinha. Hoje, esse é um ponto muito delicado para mim, porque esses papéis eles estão se invertendo muito hoje já, de uma forma muito drástica, onde eu é que cuido, né? Então, a todo momento, a vida se faz presente na sua maior potência, na maior felicidade que a gente pode ter na vida e também na sua maior dureza também, que não mente quem diz que é lindo envelhecer. Envelhecer é uma dor, envelhecer requer aceitação, envelhecer é sofrido, o corpo ele traz à tona todo o sofrimento que a pessoa teve, né? Então, assim, eu tô vendo dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, as consequências do envelhecimento nos meus pais, tendo que lidar com isso, tendo que aprender a lidar com isso, a aceitar, né? E ao mesmo tempo conseguir respeitar e ser um bom filho para eles, sabe? Um bom filho tutor, porque não é mais o filho que recebe o carinho e o cuidado, é o que dá. E não é fácil, sabe? Então, assim, se eu não sabia muito bem o propósito da conversa, mas, assim, eu percebi que a gente teve uma fase de uma positividade muito tóxica, onde a gente distorceu muitas coisas sobre o que é a vida. Eu acho que a verdadeira positividade está em a gente entender e aceitar as fases da vida, as dificuldades da vida, mudar, né? os nossos defeitos, as nossas qualidades, sabe? As nossas obrigações enquanto seres humanos de um para com o outro, do outro para com a gente, e não camuflar isso numa positividade que nos inebria, nos Ilusória, coloca né? Sim, sabe? Ilusória, muito ilusória. A gente é muito, a gente às vezes cai numa ilusão, sabe? E eu tento muito ser responsável, porque eu tô criando um público, de não passar essa ideia de que a felicidade é fácil. Ela não é fácil. Não foi para mim, gente. Eu vejo as pessoas olhando para mim e falando assim: "Nossa, queria viver". Só que eu falo assim: "Tá, mas olha, teve tanta coisa para chegar aqui, teve A tanta gente dor, também fala isso aqui, né? Para a gente chegar até aqui, né? Uhum. é muito difícil, sabe?
E não é que eu tô falando assim, eu quero me colocar num lugar de, ele é foda. Desculpa falar palavrão assim, mas... Pode não, falar. gente, eu sou uma pessoa muito normal, que abraça tudo que a vida pode me dar. Eu não tenho medo de encarar as minhas dificuldades e meus monstros, sabe? Eu acho que o que me permite enxergar as coisas do jeito que eu enxergo, com uma consciência maior do que eu vejo ao meu entorno, é porque eu não tenho medo de ver a minha escuridão. Eu não tenho medo de ver o meu lado obscuro, de entender ele, e aí sim eu consigo controlar ele. Porque se eu fico achando que eu sou uma flor a todo tempo que exala perfume, uma hora essa flor um espinho vai aparecer num lugar que não deve, o cheirinho que não é o da flor vai aparecer num lugar que não deve, né? Então, assim, é muito complicado a gente mergulhar nessa ilusão. Eu penso muito isso, assim, sabe? Então, hoje, essa mudança tão grande, ela veio acompanhada de todas essas reflexões sobre o que é felicidade para mim, sabe? O que realmente tem valor, sobre o conceito do tempo, como eu falei. E quando eu falo da teoria do fluxo, eu acho que a felicidade ela pode ser diferente para todo mundo, né? Nem todo mundo vai ser feliz do jeito que eu sou, né? Indo para o meio do mato cuidando de bichinhos. E tá tudo certo, ainda bem que nós não somos iguais, né? Graças a Deus, essa deusa criadora que é a Terra, que é o universo, nos fez únicos, né? Para que a gente pudesse encontrar o nosso caminho. Mas eu acho que para encontrar esse caminho também requer essa coragem que eu falei e a gente buscar ao máximo a nossa verdade, sabe? Não ter medo de abraçar o fluxo que a vida nos joga a todo momento. Eu falo que esse fluxo da vida é como se fosse um rio. O rio, ele vai encontrando passagem, doa quem doer, não importa a rocha que tiver no caminho, a água vai batendo e vai fazendo o caminho dela. Para mim, isso é o fluxo. Ele se mostra. Será que a gente está preparado para enxergar? Será que a gente fica lutando contra ele? Eu lutei demais. Eu queria voltar para São Paulo, né? Eu falava assim, não volto nem morto para esse interior. Cá estou eu vivíssimo. Né? Então, assim, como que a gente pode saber o que é bom? Né? Não tem como. Isso que eu tô numa idade que é o meio termo de tudo, né? 35 anos, assim, chegando a fazer os 40. Então, eu tenho Criança. muito ainda para aprender, né? Assim, eu não tenho a pretensão jamais de dizer que eu entendo a vida, né? Mas eu entendo que eu não entendo. E isso me dá a possibilidade de realmente observar aquilo que eu preciso no meu momento, assim, sabe? E é isso, eu estou muito aberto para viver mais intensamente esses momentos de felicidade, de prazer com os meus pais e com as pessoas, e de discutir com quem quiser discutir, num bom sentido, obviamente, né? A busca pela felicidade, pelo propósito, porque eu acho que a gente precisa discutir mais isso, sabe? Olha o solzinho, Sim. que delícia. A trilha sonora. Então, Eu falo deixa eu muito. só falar uma coisa. Eu acredito que o mesmo sentimento que eu estou, as meninas também estão, que você está traduzindo tudo que a gente queria com um convidado, né, para falar sobre a sua história. Porque, assim, eu estou impressionada com a sua inteligência, com como você consegue definir tudo isso, né? O quanto Fluidez, você né? consegue honrar não só a sua família, os seus pais, como a Caco, que é sua amiga, o quanto você honra os animais, a natureza. Então, você está conseguindo traduzir tudo que a gente queria trazer para o canal. Pessoas com uma história bonita como a sua, não é perfeita, né? Porque tem muito sofrimento também, mas é de uma evolução, né? O sentimento que você coloca nas suas palavras, a emoção que você passa para a gente. Então, assim, a gente está buscando pessoas assim, tem alguns convidados também, mas pelo destino foi você o primeiro, né? E que você está honrando a gente, né? De estar aqui contando a sua história, que é tão bonita, é tão emocionante. Aqui eu acredito que as meninas também se emocionaram várias vezes, né?
eu, assim, por mim, eu te agradeço e quero que você volte sempre para contar mais histórias da sua vida, porque realmente você vai ajudar muita gente, né? Contando essa história, tudo que você vive. E assim, eu vou passar a palavra para as meninas porque eu estou Deixa eu emocionada. falar. Gente, é assim, cara, você é uma lição de vida. É. E ela fala, e assim, a tua vida tá perfeitinha, perfeita. A minha formação é em psicogenealogia, eu estudo árvores genealógicas. E um dos pilares fala sobre o projeto sentido gestacional, ou seja, o nosso propósito para o qual nós fomos projetados nessa vida. Qual é o sentido da vinda dentro do nosso sistema? E ele é exatamente isso. Você, assim, eu vou passar essa live para o grupo de psicogenealogia, para o pessoal assistir, porque assim, você mostra exatamente o caminho da alma até chegar no propósito. Ou seja, você buscou as suas questões, a sua alma te levou por caminhos, te preparou, e na hora certinha, você soube ouvir a sua alma te chamando. Quando você fala que você entra em depressão, no meu ponto de vista, a gente chama de depressão iniciática, que é uma depressão que muitas pessoas têm quando a alma tem um propósito, ela sabe desse propósito, só que a pessoa se desvia dela. Então ela começa a entristecer e perder luz. Quando você tem essa tomada de consciência, que é a virada de chavinha, e a gente descobre o propósito da alma exatamente desse jeito. Não é assim, de repente, ai, já sei meu propósito. Não, é nessa vivência, nessa experiência, é na carne, no sangue que a gente sente. Quando você vira essa chavinha fazendo o bolo de fubá com o doce de goiaba em cima e suspira, ali a sua alma fala assim, cara, é aqui que a gente tem que estar. É nesse lugar que a gente tem que viver e montar o nosso propósito. Ali foi assim a cereja do bolo da sua história. Aí depois, quando você vai e vem a questão da corujinha e essa coisa toda, então assim, eu tô assim, ó, babando, Com certeza. me emocionei várias vezes durante o que você falou. Eu não tenho nem pergunta para te fazer, porque você foi tão completa. Você foi tão Verdade. Nem Tão eu. completo, né? mas que a gente poderia perguntar. Você é uma lição de vida e você tem mesmo que passar isso para frente e mostrar para as pessoas que quando a gente quer atingir o nosso propósito, é deixar a alma falar. Muitas vezes ela vai falar com dor, ela vai falar com lágrimas, porque a nossa alma muitas vezes também está ferida. Então é deixar, é dar vazão para a alma e seguir o fluxo, como você disse, segue o fluxo, porque ela vai te levar para o caminho certinho onde você tem que chegar. É assim, fantástico. Eu Pessoal, queria a falar hora que eu só mais fizer uma coisinha. assim, só um negócio, a hora que eu fizer assim, é porque eu vou ter que sair, que eu tenho outro compromisso, é uma pena. Tá Eu vou morrendo de pena, né? Mas ele vai ter que chorando. prometer para a gente que vai voltar, né? Ai, pelo amor de Deus, tem que voltar, porque agora, em cima de tudo isso, a gente vai fazer um monte de pergunta para a próxima vez, porque, Sim. assim, você tem muito para ensinar, muito para passar para frente. E a sua história de vida, ela é, assim, fora de série. Pessoal, eu vou me despedindo, que já está dando meu horário, é uma pena, mas Sim. aí depois eu vou assistir a live inteira, assim, umas 500 vezes. Um beijo para você, Nanda. Desculpa Você pelo assim, é uma atraso. pessoa fantástica, pessoal. Eu me despeço por aqui, vocês ficam com a Caco e com a Vamos Marta. ficar. E a gente vai se falando depois. Ó, Tá só um ótimo. lembrete, quarta-feira a gente vai fazer uma live e vai falar sobre o projeto Sentido Gestacional, a Jornada da Alma. Você está convidado a assistir, você vai se identificar bastante. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, Ninê. Beijo, tchau. Então, Nondas, muito feliz assim de você estar aqui hoje, porque é a semana, né, do aniversário de 3 anos do Recanto Físico. Eu estou emocionada, vou tentar falar, mas para mim é difícil. Várias vezes você falou aí
muito amor em relação aos seus pais, né? E para mim essa semana ela, ao mesmo tempo que ela é muito feliz, ela é muito triste, porque no dia que completou um ano do Recanto, a minha mãe começou a passar mal. Eu também, da mesma forma que você, muita coisa que você falou de deixar a sua vida para cuidar, né, dos seus pais, aconteceu comigo. Então, eu me identifico, imagino que muitas pessoas vão se identificar também, né? Porque acontece bastante, né? E no dia que completou um ano do espaço aqui, do Recanto, a minha mãe começou a passar mal. E no dia seguinte, ela entrou em coma e ela não voltou do coma. Ela ficou 21 dias em coma e ela faleceu na véspera do aniversário. Então, tudo isso que você contou, de você honrar a sua família, honrar seus amigos, a sua história como um todo, ela com certeza vai dar uma lição muito grande para muita gente, porque a gente sente o amor que você tem por eles, o amor que você tem pela sua carreira, né? Mas você tentou equilibrar tudo isso e está sendo muito feliz, né? Com todas as dificuldades e obstáculos, mas assim, você está alcançando o seu equilíbrio e do seu sistema, né? Como diria a Ninete, né? Dentro da psicogenealogia. Você está equilibrando tudo, você está honrando a sua família, você está honrando você, né? Porque isso tudo tem a ver com a sua história, você é vários em um só. Então, assim, você é de uma inteligência muito grande, assim. Não que eu esteja surpresa, mas, assim, às vezes é difícil colocar em palavras, né? E você conseguiu emocionar muito a gente aqui. E mais ainda a Caco, né? Porque ela conhece a sua história e com certeza deve estar morrendo de orgulho, né? Dessa pessoa que você é. Então, assim, eu estou emocionada também aqui, né? Você traduz tudo que, quando eu pensei em fazer o podcast com pessoas que não fossem terapeutas, era exatamente isso. Era uma pessoa como você que tem uma lição de vida para a gente e que traduz muito das terapias, mas numa coisa simples, né? A tua simplicidade, ela é gigantesca e ao mesmo tempo sofisticada, né? Porque a gente pensa assim, uma pessoa que trabalha com marketing é uma coisa, né, muito sofisticada, e você estava falando da simplicidade de pegar um ovo lá que acabou de ser colocado. Então, assim, às vezes as coisas mais simples são as que dão mais prazer para a gente. Não que as outras coisas não tenham, né? Porque eu também já trabalhei numa multinacional e eu fui muito feliz lá. Teve uma fase, só que esse ciclo acabou e começou um outro, um aprendizado que eu tive lá, mas que me dá muito prazer agora. Então, essa coisa da gente passar para as pessoas a nossa história de vida é muito legal. E não, como você falou, não é um mar de rosas, né? Tem dificuldade todo dia, mas a gente consegue sorrir, a gente consegue ter otimismo e a gente tem uma meta, um propósito, né? Então, hoje em dia está muito em moda falar essa palavra, o propósito de vida, só que você traduziu exatamente o que é um propósito de vida, né? Que é você ter o seu ciclo, né, em São Paulo e você ter esse ciclo maravilhoso que você está vivendo agora, né? E que você vai ter outros ciclos que também vão dar lições para as pessoas, porque você tem uma inteligência, né? Uma inteligência emocional, espiritual e uma inteligência, né, da sua vida toda, né? Tudo que você construiu. Então, nada foi em vão, né? Tudo que você construiu, como você falou, eu me lembrei disso. A gente estava conversando outro dia, a Ninete, não, você é boa de organizar e tal. Eu falei assim, mas eu sou administradora de empresa, né? Eu sou formada nisso, então a gente não deixa de ser. A gente só vai colocando os talentos ali, né? De organização, de visão. Eu também trabalhei um pouco com marketing. Então, assim, a gente só vai adicionando, né? E essa coisa de você falar que você é vários em um só,
É incrível, porque é exatamente isso, né? E você tá dando uma aula para gente. Eu te Nossa, agradeço muito por você ter aceito o nosso convite. Agradeço a Caco de ter te convidado e se empenhado né, de te convencer a fazer com a gente. E eu espero que você venha outras vezes contando mais histórias, mais vitórias, que você esteja conquistando muita coisa. E estou muito feliz, assim, muito feliz. nossa, tô sem palavras mesmo. Só sei que eu fiquei chorando direto, tive que disfarçar, né? Mas tudo bem. Mas, nossa, obrigado mesmo. Obrigado por você, sabe, ter expressado assim, colocou, sabe, em palavras, esses sentimentos que a gente queria ouvir. Então, Sim. como a Marta falou, a Ninete falou, gente, isso daí foi uma aula, cara. Foi uma aula E mesmo. eu acho que, né, vai todo mundo se apaixonar por você, Demais. pela sua Não só os história jovens, né? e de como você consegue verbalizar, né? Incrível. Nossa Senhora. Às vezes é difícil a gente conseguir verbalizar, né? E você conseguiu de uma maneira muito incrível, assim. Que a gente não conseguia parar de ficar assim, né? É que eu sou tagarela, né? É que eu falo demais. Mas Não, mas eu tem acho uma que assim, também tem. diferença. Não, você não fala demais, você fala bem. É diferente. Isso. Sabe, com Mas eu conteúdo, com acho que também propriedade. tem. Eu acho que o que acontece, eu sempre falava, só um ponto a mais é que eu passei anos da minha vida ajudando, tentando e ajudando alguns e tentando ajudar outros a buscarem o propósito deles, né? Então eu fiz muito essa pergunta e eu fazia mentorias para artistas e para pessoas com início de carreira, criativos em geral. Então eu sempre tentava fazer uma mentoria de uma forma que eles conseguissem entender o propósito de vida deles a partir da própria história. E eu acho que isso foi o que aconteceu comigo, de tanto É verdade. questioná-los, de tanto questioná-los, de tanto questioná-los, né? Só que quando estava acontecendo comigo, eu mesmo não percebi. Então a gente eu acho isso muito bonito da vida, né? A gente não tem, Sim. nós não temos superpoderes, né? Tanto que essa minha habilidade de ajudar o outro não foi uma habilidade que eu consegui usar para mim mesmo, ela foi se apresentando de uma forma muito orgânica e às vezes dolorida, porque eu não conseguia enxergar na hora, né, no momento exato. Mas ao mesmo tempo, quando começou a acontecer, eu comecei a entender, né? Porque eu falei, nossa, isso que coisa, a gente fala de propósito de vida, né? E eu acho legal, a gente pode Como é conversar de na muita prática, coisa, né? É e assim, porque assim, você falou como é na prática. Então, eu sim, acredito que vai ajudar muita gente. Muita gente vai se identificar com você, como eu me identifiquei em alguns momentos. Muita gente vai ajudar muita gente a entender que as coisas não são fáceis, mas elas não precisam ser ruins e elas a gente consegue dar um outro rumo para as coisas, porque a gente quer colocar nossa energia naquilo. Uma das coisas que a gente conversou antes de começar a conversar com você foi o que a gente ia te perguntar e não precisa, você já entregou tudo. Fluiu A assim. gente pensou muito assim, o quanto é viver, né, onde você está vivendo com a natureza, com os 4 elementos, né, o quanto de energia você recebe todos os dias, né, e você ter essa consciência do seu propósito é muito incrível. A gente sabe que não é fácil, a gente escuta muito assim, eu preciso descobrir o meu propósito de vida, como se fosse assim, uma coisa fácil. Não é é um fácil, processo. porém, quando a gente encontra, é muito prazeroso e dá um É, gás, né? E a sim. gente coloca toda a nossa energia ali e consegue atrair pessoas que têm a mesma forma de pensar. O propósito do Recanto Sat Online, e que cada vez mais eu tenho certeza que a minha escolha em convidar a Caco e a Ninete foi a mais acertada, e porque a gente tem muito em comum da forma de pensar, de quem a gente vai trazer
as pessoas que vão contribuir com o que a gente quer trazer, porque o canal não é uma coisa comercial, é uma coisa de vida, né? Da gente conseguir passar para as pessoas boas histórias, trazer pessoas que agregam muito na nossa vida, e tenho certeza que você vai ser uma pessoa que vai estar sempre aqui, a gente vai querer sempre você aqui, e as pessoas que assistirem também vão querer, porque são pessoas que dão uma esperança para a gente, né, de que tem caminho, que as coisas podem ser melhores, que a gente vai conseguir ver uma luz, né, e a gente vai conseguir encontrar o nosso propósito. Porque, como você falou, né, não é todo mundo do interior de São Paulo, mas a forma como você encontrou o seu propósito é que vai ajudar as pessoas, né? Não é esse o caminho, não é para todo mundo fazer igual, né? Mas Sim, como você sim, visualizou, sim. como você sentiu e como você se entregou a isso, né? Eu imagino que seja complicado você largar toda a sua vida em São Paulo para ir para o interior, porque teoricamente você está regredindo. E é o contrário, né? Sim, Exatamente. esse ponto que você falou, Marta, só esse ponto que você falou, a gente poderia falar 1 hora, porque existe uma imagética da pessoa do campo ser mais ignorante, simplória, de que não é uma coisa. Porque teve o êxodo rural, né? Sim. Então a gente estudou, principalmente a geração que está de 40 para cima, ela tem um preconceito enraizado, mesmo que não seja consciente, sobre o que é o campo. E eu larguei o status, o highlight de São Paulo para vir para o meio do campo, vestir um chapéu de palha, tá sujo com uma botina no meu pé. Eu larguei o meu sapato colorido de São Paulo. Eu tô com uma botina no meu pé. Então, assim, até eu mesmo me questionei e falava, caramba, como é que vai ser? E teve pessoas que falaram, enlouqueceu, tava aqui, agora tá Você lá está comendo galinha. regredindo, né? A gente precisa se desconstruir a todo momento e entender que não existe um padrão de felicidade, não existe um padrão de sucesso, não existe um padrão de caminho. E eu acho que eu falava tanto para as outras pessoas isso, que quando isso aconteceu comigo, eu não lutei tanto. E eu tive coragem de falar, não, eu vou criar galinha. Eu não quero saber se o que a fulana pensa que sucesso é trabalhar na multinacional. Porque você Sim. sabe como é que é a mente das pessoas, né? Eu acho que o sucesso, mais do que, do que o que é dito e do que é vendido na TV, nas propagandas e no ideal do imaginário da sociedade atual, capitalista, eu acho que o sucesso ele tem muito mais a ver com paz de espírito, com a gente encontrar nosso caminho, o clichê de tudo que a gente falou até agora, que é o propósito, né? Sim. Mas é isso, sem uma obrigação de que isso é o caminho absoluto, porque não tem que ter, né? A gente não precisa ter isso. Precisa ser inteligente e sábio, né? Então você teve a inteligência e a sabedoria, né? O mais importante de você encontrar o propósito é a sabedoria, né? Então não tem a ver com estudo, tem a ver com sabedoria, né? As decisões. Agora eu vou pedir uma coisa para você mostrar esse chapéu lindo que eu já tinha visto, mas que o pessoal ainda não viu. Meu chapéu. Então, tem pessoas, às vezes, eles acham que eu visto um personagem. E eu acho legal falar isso, assim. Tem alguns amigos meus que falam, nossa, você mudou o jeito de falar, você mudou... Na verdade, os meus amigos me conheceram de um jeito que talvez não fosse eu 100%. Porque eu sou do interior, eu falo do jeito que eu falo hoje. Mas em São Paulo, eu não podia falar porta, eu tinha que falar porta, eu tinha que... Né? Você veste um personagem. Na verdade, não é um personagem, nós vestimos muitos personagens em São Paulo. Mesmo sem saber, mesmo sem. Eu sempre me achei uma pessoa muito verdadeira. Né? Dentro daquele grupo, né? Sim, eu nunca senti que eu não fosse verdadeiro, nem se me perguntar você, então não foi. Não. Eu sempre fui eu, por isso que eu falo que eu tenho muitos eus dentro de mim. Mas esse é o eu mais raiz que eu pude me deparar comigo mesmo, né? E eu não vi um personagem, eu comecei a fazer isso
porque eu acho penas a coisa mais linda. Eu E também aí eu adoro. começava a achar as penas dos animais porque eles estavam trocando, e aí eu comecei a espetar eles no chapéu, as penas. Então, toda hora cai pena do chapéu. É muito louco isso, porque às vezes cai pena do chapéu como caem das aves. Sim. E eu vou substituindo. E eu percebo que também muda meu estado de espírito. Pode ser uma coisa da minha cabeça, Claro que mas eu não. sinto isso. Já E cumpriu o propósito, né? Essa pena já é meio cumpriu o que propósito e isso. caiu. Como as folhas, né? As folhas cumpriram o Sim. propósito e já caíram, né? E Literalmente aqui, ó, isso. tem, por exemplo, aqui tem uma pena de um pavão verde java Nossa. que Lindo. caiu, que quebrou dele. Aí aqui tem penas de Angola, que são essas pretas e brancas. Tem penas de cisne, tem Nossa. penas de arara, tem penas de gansos. Esse é um ganso do Egito, né? Então assim, para quem não entendeu, hoje eu crio aves ornamentais e exóticas. Então aqui eu tenho galinhas de raça. Tem a galinha que falam que é galinha de pelo, tenho galinhas com várias características bem exóticas. Tenho cisnes, tenho gansos de diversas espécies, diversas raças. Pavões, esses são pavões, ó. Lindo. Galinhas da Angola, tem avestruz, tem emu. Eu tenho a maior ave do mundo, que é o avestruz, e a segunda maior ave do mundo, que é o emu. O avestruz é de origem africana e o emu é de origem australiana. E ainda um dos meus sonhos é ter a Ema, que é brasileira, e ela tá acho que ela é a terceira maior do mundo. Ai, que lindo. Né? Se você puder, vou fazer um pedido logo aqui no podcast. Se você puder gravar para a gente e a gente divulgar lá no Instagram, mostrando. Mostra pra gente. A gente divulga lá. Eu gravo sim. Eu porque vejo, eu eu acho que vejo o com uma pessoal vai adorar. Claro, claro. Agora a gente está de noite na gravação, né? Não, Mas eu tem gravo. pressa. Não, mas eu assim, gravo. qual é o intuito de você fazer essa criação? É de venda? Então, na verdade, eu faço porque eu realmente gosto. Eu sempre gostei muito dos bichos. Eu acho que o desenho que me. Não no sentido. Eu vou ter que explicar isso para não parecer estranho, mas eu tenho um desenho favorito da minha vida, que é Pokémon. Né? Não sei se já viu Pokémon. Você é o Japa do Little, né? O Japa do Little. Japa do Little. Exato. E aí o que acontece? Acho que Pokémon vem de um lugar, porque basicamente o desenho, para quem não conhece, você fica amigos de bichinhos, você captura eles, captura num sentido bom, e você cuida deles e você cria uma relação com eles. Essa é a história do Pokémon, né? E, óbvio, tem as batalhas, mas não é sobre isso. E eu gosto dos animais mesmo. Eu sei cada animal que eu tenho. E eu tenho mais de 500 hoje. Nossa! Só que agora eu estou num momento onde eu tenho que me desapegar. Eu sei que eu preciso comercializar. Eu estou buscando uma forma responsável de fazer isso. Eu não gosto do comércio de animais que é estabelecido no Brasil e nem no mundo. Né? Eu não sou a favor do jeito que é. Mas eu tenho que encontrar uma maneira também de transformar isso em algo sustentável. Então, assim, eu estou começando a vender os primeiros ovos, as primeiras aves, né? Porque não tem como. Se eu continuar criando do jeito que está, já tem mais de 500 e tem mais uns 200 para nascer. Então, imagina, eu acho que se eu continuar do jeito que eu estou, em 3 meses, daqui 3 meses eu tenho mais de 1000 aves. Eu não posso. Você vai sair de casa e vai deixar eles morando lá, né? Gente, se vocês forem na minha sala, tem 5 caixas com filhotes na sala de casa. E aqui, assim, aqui todo mundo já sabe. Então, tem filhotes espalhados em todos os lugares. Tinha um cômodo da casa que era uma mini cozinha. Esse virou o lugar das chocadeiras. Então, lá nascem as aves. Na sala estão as caixas com os filhotes. Tem aves na área, na parte do quintal e no sítio todo. Então, o propósito, na verdade, é um amor mesmo. A gente gosta, não só eu, meus pais, meu irmão.
A gente vibra quando uma ave entra em período reprodutivo. A gente comemora, fica feliz, mesmo com essa loucura e com as nossas brigas, porque existe, as nossas desavenças, quando acontece, porque um fez isso, outro não fez aquilo, mas a gente vibra quando nasce um pintinho. E tem nascido ave todo. Hoje não nasceu. Não nasceu, mas hoje o nosso primeiro marreco, nosso mesmo, bicou o ovo, deve estar nascendo no momento que eu estou falando com vocês. Deve estar nascendo, tem muito marrequinho. Nasceram marrecos. Benção mesmo. Eu falo sempre que é uma benção, assim. Nasceram marrecos aqui, para não parecer estranho, que eu já publiquei, mas são ovos que vieram de fora. O que está nascendo hoje foi o primeiro ovo que uma marreca que eu cuidei desde filhote botou. Esse primeiro ovo estava fértil e vai nascer. Se não nasceu, vai nascer durante a madrugada. Né? Ai, que lindo! Então assim... Mostra pra gente. Tudo que você quiser, marca a gente, os vídeos que você fizer das suas conquistas, dos nascimentos das criancinhas aí, mostre pra gente, a gente vai divulgar o que a gente puder fazer para estar ampliando isso, porque eu acho que não é só a parte comercial, né? Na verdade, assim, é uma alegria da gente ver, né? Esse tipo de coisa que a gente... né? Eu sou do Rio de Janeiro e, assim, a gente não tem essa oportunidade de ver esse tipo de coisa, né? Então, assim, às vezes fico aqui, aparece um beija-flor e eu fico babando, né? Mas não é uma coisa... né? Aí fica um passarinho, né? E a gente fica babando. Então, assim, você contando essas coisas, assim, eu acho que dá uma alegria, né, na gente, porque os animais, eles despertam o melhor da gente, né? O melhor, sim, a empatia que às vezes a gente não tem um com o outro, o animal, a gente desperta com o animal, e isso é muito louco. Mas, assim, assunto não falta, se a gente for entrar, a gente pode falar sobre tantas coisas. Mas você vai ter que contar, não pensa que você vai se livrar da gente, não, tá? A gente pode um dia gravar cedo, né, Caco? A gente combina e grava um dia mais cedo, né? Se for melhor para você, um dia que for mais tranquilo para você, também para você mostrar coisas para gente, né? A gente vai divulgar, você fala para gente qual é o canal direitinho, a gente vai colocar também na descrição para estar você passando tantas lições para gente, não só dicas, como lições de vida mesmo, né? Para todos nós. Funciona, viu? Olha... Meu Deus. Eu agradeço a oportunidade, porque eu acho que nunca falei assim, sobre essa transição. É a primeira vez que eu falo, né, sobre essa história, assim. Eu acho que eu falei no canal. Olha. Eu acho que eu falei no canal mais ou menos, mas eu não contei isso dessa maneira, né? Eu acho que também nem sei se contei. Eu nem sei se eu contei bem, enfim, que eu nem lembro o que eu falei, porque eu me engato a falar, eu vou falando. Mas falar sobre assim, essa transição, essa mudança de vida para outras pessoas, né? Ser chamado para falar foi a primeira vez, então eu fico feliz. Eu agradeço a percepção de vocês, porque é isso, quando a gente vive algo, a gente não acha que pode ser inspirador para outras pessoas. Eu também não vou ser modesto, o falso modesto de falar que eu não sei que a história inspira. Eu sei, eu percebo isso, até porque eu trabalho, meu mercado era história, né? Trabalhar com contar história. Então eu sei que essa história é uma história que inspira. Mas saber é uma coisa, outra coisa, de fato, alguém ouvir e falar, nossa, que legal. Então, eu fico feliz, de verdade, em ouvir isso, em ver. Falei com o coração, sempre falo com o coração. Eu, de novo, vou repetir isso, porque eu acho muito importante. Eu acho que a gente pode inspirar com responsabilidade. A felicidade, ela requer coragem. Não importa qual caminho a gente trilhe, vai haver dificuldades. A gente precisa sempre ser responsável sobre essa comunicação, porque senão a gente vai sempre criar o mundo da Disney, onde o príncipe encantado existe, a princesa existe, o cavalo branco está lá só esperando a gente, e isso não é real, gente. Não existe, não. Então, às vezes o nosso cavalo é um sapo.
uma coisa que você falou, a gente está trabalhando nesse projeto, né, do Recanto Sátia Online, a gente está desde novembro do ano passado. Então, você sabe que quando você está na estrutura, montando, é a parte mais chata, porque você não vê concretizado, né? Então, a gente passou por tudo isso e a gente conseguiu o nosso primeiro podcast 9 meses depois. E foi uma alegria, a gente ficou numa felicidade, assim, sabe? Né, Caco? A Demais, gente olha. ficou Não, mas espera, muito esse é o feliz. primeiro podcast? Não, com convidado é o segundo. Ah, tá. Que legal, que Não, é legal. segundo, Parabéns. né? Primeiro foi o professor Marcos, Segundo né? foi a Fafá, terceiro, ele é o Terceiro. terceiro. Mas assim, Terceiro. ele é o Mas especial completamente diferente. por conta da Não, Porque, gente, assim, segunda, né? não tem problema nenhum do seu terceiro. Eu só não tinha entendido, por isso que eu perguntei. Então, demora. Às vezes demora, tem que ser o tempo certo. 9 meses, gestaram um podcast, né? mas assim, cada um que integra é uma felicidade, né? O primeiro, obviamente, porque né, a gente concretizou. Mas a Fátima também foi ótimo, e você também, porque eles são da área de terapia, né? O professor Marcos é professor da faculdade de iridologia, a Fátima é numeróloga também, como eu, e você, que não é da área de terapia, mas tem algumas pessoas que eu convidei que também não são da área, mas que tem uma história muito bonita, entendeu? Que vai inspirar pessoas. Então, a ideia essa semana é da gente trazer alguém que inspire. E você fez brilhantemente, né? Porque você é o primeiro que não é terapeuta, mas assim, é o terceiro. Eu acho que tem Se histórias tiver lindas. tempo, Diga. se tiver tempo, vocês querem ver um bichinho, eu pego ali, porque tá tudo Eu andando aqui, que a quero. luz tá acesa. Com certeza, se puder, sim, Só um minutinho. Ah, Eu sou suspeito, porque para mim não todos os meus bichos são lindos e maravilhosos e né? perfeitos. Só um minuto. vamos lá. Podia ser melhor. Oi! Eu fui pegar a mais ranhetinha delas, mas é porque eu não gosto de. Como eu tô falando de realidade, né? Não adianta eu pegar a galinha que eu consigo domar, mas essa aqui, ela é a mais ranhetinha. Essa é uma sedosa do Japão. Tá? Não, ela é temperamental. Toda vez que eu pego ela, ela me mete asa na cara. Mas eu acho ela linda, é uma das mais bonitas. Linda. A raça dela é sedosa do Japão. Ela é uma galinha de pelos, né? Na verdade, não é pelo, é uma pena que ela tem mais um aspecto de pluma do que de pena, então parece um pelo, né? E ela tem essa característica de ser fofinha. Dizem aí as pessoas, o mercado quer trabalhar ela para ser o pet do momento em 2023. Eu sou um pouco contra isso, porque isso é um outro assunto que eu falei assim, tipo, crianças não, muitos pais colocam as crianças para tratar animais como brinquedo, e eles não são, né? Uhum. Então, os meus sobrinhos vêm em casa e eu sempre ensino eles que animais não são brinquedos. Sim. Mas nem todos os tutores, nem todos os pais têm essa responsabilidade. Então, eu não concordo muito, porque é um animal que, se for apertado, vai sofrer, sabe? Mas, Sim. assim, é lindo, ó. É lindo. Ela tem essa Ela é preta e característica. branca? Essa cor aqui nós chamamos de paint, que ela é branca com manchas pretas. Sim. Né? Nós chamamos de porque paint no vídeo nessa... não dá para identificar muito bem, né? Mas ela é branquinha. não dá. Mas é branca e preta. Isso, ela é branca com pintas pretas. Né? Aí a gente chama essa cor de paint. E é uma das raças que eu mais gosto, porque o comportamento dela é dócil. E alguns machos são bravinhos, viu? Tem uns aqui que toda hora vêm brigar com a gente. Mas as fêmeas são muito dóceis, elas são ótimas mães. Ótimas mães. E elas botam muito bem. Para quem gosta de ovos, se não tiver dó de comer o ovinho dela, elas botam muito bem também. Olha, a gente vai ter que marcar um outro dia para você dar mais desses detalhes, que são muito legais, assim, para a gente conhecer, né? Porque a gente não tem essa ideia, né? Não, com certeza. Ele vai ter que falar. É como se a gente estivesse no zoológico virtual, né?
Ai, amei! E elas têm Mas nome? é isso aí, só para vocês verem. Só para vocês verem. Essa não, tem algumas que tem. Essa aqui não tem. Essa aqui é uma outra que eu criei, em todas eu criei desde bebezinha, né? Aham. Mas como eu tô com mais, eu tenho vários animais com nome. Essa não tem, mas ela é uma das minhas xodozinhas. Toda hora que eu Tô vejo, "Putz, percebendo. Tem uma ela é uma preferência das aí. minhas xodozinhas. Tem. É porque ela é a única que eu tenho com essa marcação desse jeito. Ela tem uma marcação Sei. muito forte. Porque tem Aham. isso também, quem gosta vai assim, vai criando e tentando ver se cria, se nasce com mais marcação, tem essas coisas de criador, né? E Isso. essa aqui, ela tem essa marcação mais uniforme, né? Então, Sim. eu não tenho nenhuma outra ave como essa. Então, ela tem um xodózinho. Eu não Ah, tenho nome nela, imagino. nela por preguiça, assim, sabe? Mas Se ela é a ela tem única assim, a nome, a única. gente dá um nome para ela de Sátia. Ah, não. Pode ser. Pode ser, tá Sátia, bom, pronto. O pronto. nome dela é Sátia. Aí, ó. É, E é uma fêmea. tem duas tias Acho que, aqui, faltou a Ninete. Três é, acho tias. que, acho Meu que mais um Deus. mês ela começa a botar essa aqui. É. Nossa, lindo, Ah, Né? Sátia. Pronto, agora já sabe, já tem o nome, é a Sátia já, ó. Pronto. Sátia. Sátia, adorei. Que lindo. Ah, obrigada por nos proporcionar esse momento lindo. Nossa, com certeza. Eu que agradeço. Gente, a Eu que gente precisa agradeço. retornar, viu? Retornar, assim, dele apresentando, sabe, todos esses seres maravilhosos. E também eu vou indicar ele como consultor de propósito de vida, né? Porque Coach. é um coach de propósito de vida, que olha, hoje, Eu acho que o mais legal é ser natural, né? sim, Ter uma muito. inspiração para as pessoas naturalmente, né? E não com um propósito mais comercial, né? Foi isso que você fez aqui hoje para gente. E olha que coisa mais Que E linda. ainda bom, que bom. presenteou Fico a gente feliz. com esse momento Sátia aí. Ó, Nossa, ela gostou de ficar aqui, ó. Viu só? Viu só como é que ela ficou tranquilinha com as tias? E eu não sei se você É sabe, né? isso. Mas a gente, todos os convidados, a gente faz. A gente não, a Caco faz uma homenagem, um mimo, né? Então ela já deve ter te mostrado é, o Nondas, né? Que ah, está é. entrando, né, no nosso portal, né, para fazer parte do nosso recanto. Isso. É E a adivina esse ilustração? aqui. É! Ai, gente, eu fiquei muito emocionado com isso. Ficou coisa mais linda. Meu É Deus muita do céu, cara. sensibilidade dela, né? Ai, A gente A ama. Lara, gente. A Lara tá aqui. A Lara é a minha Lara. A sim, Lara tá aí. a Lara. Deixa eu soltar a Sátia aqui. Vai, É, tá, vai, Sátia. vai eu dormir. Ai, tchau, Ai, Sátia. meu Deus. A Sátia já foi lá, tá cantando. Eu acho que ela Você vai demorar um gostou pouco do pra tocar nosso não. mimo? Meu Deus, eu fiquei emocionado, porque ela me mostrou um pouquinho antes de eu entrar, né? E eu Sim, falei, meu Deus, ô Caco, eu posso publicar? Pode? É claro, seu, claro. é seu, Meu é Deus, seu mesmo. eu fiquei muito emocionado na hora que eu vi, eu achei a coisa mais linda. Eu sei que a Caca é um talento, né? Que tá aí, se Nossa, ela esconde e arrasa. tal, mas eu fiquei muito emocionado quando eu vi. Ainda mais porque foi uma luta para esses patinhos nascerem. Então, quando ela pegou justa dos patinhos e colocou Sim. A Lara tem. A Lara é uma outra história, um animal que foi resgatado, que tem uma conexão muito louca comigo. Enfim, histórias não... Gente, Guarda essa histórias é o que não história faltam para aqui. contar Você outro dia. A gente guarda, vai deixar o guarda, porque pessoal bem curioso. sim, com certeza, meu. Que bom que você gostou. A Caco arrasa com os mimos, né? A gente sempre fala, Caco, Hum. fica por sua conta, porque a sua criatividade é nota 10, né? Então ela sempre Ah, arrasa. eu fiquei muito emocionado, cara. Bom, enfim, cara, depois eu te mando um agradecimento bem privado, mas assim, o público aqui é Sessaco-te-amo, muito obrigado. Não é um agradecimento só, enfim, não dá nem para falar. É um agradecimento de vida, não tem como ser de palavra apenas num momento assim, né? Mas não é É. só a Caca, a família dela é incrível. Enfim, eu tive o prazer de ser acolhido pela família dela.
né? Então, é um amor assim que se estabeleceu de uma forma muito natural. E a gente agradece muito, acho que a gente tem que aprender a agradecer a vida que coloca pessoas incríveis no nosso caminho, né? Sim. E a Caco com certeza foi uma dessas pessoas, e é uma dessas pessoas, porque ela não saiu da minha vida, né, Caco? Estamos vivos, né? Ah, não sei, ainda tô encarnado. Agora nem do recanto. Você saiu agora. Que Entrou, bom, a gente trancou que a bom. porta. Não. Fico É feliz em poder assim, uma contribuir das coisas que minimamente. chama atenção, né, é de você exatamente honrar, né, as amizades, né, a família, os animais. Então, isso é uma característica sua, né, de saber honrar, né, saber reconhecer, visualizar, reconhecer e verbalizar, né? E isso é muito importante. A gente sempre falar o quanto a gente ama o outro, o quanto a gente se importa com o outro. E às vezes a gente esquece isso no dia a dia, né? Nossa, muito Sim, obrigada isso é verdade. mesmo. Isso é uma outra falsa percepção que o tempo, né, nos dá. A gente É, precisa aprender sobre isso mesmo. é verdade. Olha, muito, 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 muito obrigado. Amei te conhecer. Foi Muito maravilhoso obrigada mesmo. pela aula que você Obrigado. deu para gente, né? De expor a sua vida, a sua experiência, o quanto é rica e o quanto vai ajudar muita gente, vai emocionar também. E fica aqui o compromisso de você voltar, trazer Sátia e os amiguinhos. Com certeza, viu? Próximo vai Eu ter que. agradeço muito, viu? Agradeço, Caco, pelo convite, pelo carinho de sempre, pelo amor de sempre. Prazer, Marta. Prazer foi todo Beijo, meu. Ninete, que não pôde estar aqui. Obrigado mesmo, foi um prazer. E eu agradeço por poder contribuir minimamente com o propósito de vocês, porque isso também é um propósito, né? Foi o máximo! Minimamente Foi. não foi o máximo. Nossa, Você ainda nem foi, a gente já está pedindo para você voltar. é bem isso. Com o maior prazer, é só falar o que vocês querem que eu abra a boca para tagarelar. A Não, gente com certeza. estará sempre aqui de portal aberto, né? Sim. Para te receber com muito carinho, com muito amor, com muita honra, tá bom? Gratidão Muito mesmo, viu? obrigado. Até a Tá? próxima. Fica com Obrigado. Deus, tá? Um beijo para Amém. os seus bichinhos, um beijo para os Verdade. seus pais, tá? E para esse lugar Beijo. lindo que com certeza vai inspirar muita gente. Se precisar de ajuda, eu tô Muito aqui. obrigado, gente. Um Eu sei, beijo. cara. Eu Beijos, sei, tá? você nem precisa falar. Um beijo. Um beijo, até a Obrigado. próxima. Até a Seja próxima. breve. Tchau, tchau. Tchau.